Irmãos, na semana passada, como eu disse há pouco, nós estudamos os versículos 8 a 13 da narrativa de Gênesis. Temos caminhado sobre o livro de Gênesis, explicando versículo por versículo já há alguns anos. Chegamos no capítulo 21 e estamos aí quase mais ou menos na metade dele. Hoje vamos passar da metade dele e chegamos então no versículo 14. O versículo 14 dá sequência, a história começou no versículo 8, que os irmãos leram aí, juntos comigo, no momento da leitura do texto base. Os irmãos devem observar que os versículos 14 até o versículo 21, nós temos 3 etapas na narrativa. Os irmãos devem observar essas 3 etapas, nós vamos conhecer essas 3 etapas da narrativa. A primeira etapa da narrativa vai dos versículos 14 até o versículo 16. Essa é a primeira etapa dessa narrativa, do 14 até o 21. São 3 divisões que vamos fazer. Do 14 até o 21, os irmãos vão me acompanhar na exposição de 3 divisões. A primeira divisão, a primeira etapa nesse texto maior, vai dos versículos 14 a 16. E nós vamos chamar essa etapa da história de o desespero de Agar. Esse é o nome dessa etapa, os versículos 14 a 16, o desespero de Agar. Nós vamos conhecer os contornos do desespero dessa mulher, Agar, a escrava que foi despedida ali com seu filho Ismael, porque Ismael, um garoto de 16 ou 17 anos, durante a festa que Abraão deu por ocasião do desmamamento do seu filho Isaque, Isaque devia ter 3 anos de idade, 2 ou 3 anos de idade, Ismael, o filho da escrava de Abraão com a escrava Agar, começou a zombar de Isaque. A palavra que aparece aqui no texto, o verbo traduzido como zombar, pode ter conotações bem mais fortes. O apóstolo Paulo diz em Gálatas que Ismael perseguia Isaque. Ou seja, parece que Ismael era mesmo, como diz o capítulo 16, versículo 12, era mesmo um jumento selvagem. Essa é a linguagem com que o autor bíblico descreve esse homem, um jumento selvagem que se levantaria contra todos à sua volta. Então é bem possível que esse moço já aí na adolescência, 16 ou 17 anos, dando aí vazão ao seu temperamento, dando vazão àquilo que Deus disse que ele seria, um jumento selvagem, um homem briguento, um homem encrenqueiro, um homem que levantaria a mão contra todos ao seu redor, e todos ao seu redor levantariam a mão contra ele também. Esse homem já estava dando evidências do tipo de pessoa que ele seria, e é possível que ele tenha até judiado do menininho, que tinha apenas, como eu disse, 2 ou 3 anos de idade. Por causa disso, então, Sara chamou Abraão e disse: eu não quero que essa mulher, eu não quero que essa escrava, não quero que essa escrava, juntamente com esse seu filho Ismael, permaneçam aqui, e esse moço Ismael seja herdeiro com meu filho. Eu não quero isso. E então Abraão, com o coração pesado, porque Ismael era o seu filho primogênito, ele amava o seu filho, evidentemente, e também por seus afetos, os afetos que ele nutria por sua própria escrava, como nós percebemos no texto, quando Deus fala com ele, ele estava aflito por causa de Agar também. Deus diz: não, pode dispensar os 2, dispense os 2, porque eu tenho um plano para eles. E aí o versículo 14 mostra essa dispensa, o que Abraão faz, ele dispensando, mandando eles embora, e o desespero de Agar, descrito até o versículo 16, como vamos aprender hoje. Na sequência da história, nós chegamos na segunda etapa da narrativa, que abrange os versículos 17 a 19. Essa segunda etapa da narrativa, nos versículos 17 a 19, nós colocamos o seguinte título: a resposta de Deus a Agar. Em meio ao desespero, Deus falou com Agar. E nós vamos então conhecer a resposta que Deus deu a Agar nos versículos 17 a 19. E depois, na sequência, na última etapa da história, nós veremos nos versículos 20 e 21, nós veremos a promessa cumprida na casa de Agar. Há uma promessa que foi feita já no capítulo 16, e nós vamos conhecer essa promessa,
que vai se cumprir na casa de Agar. Essas são as 3 etapas que nós vamos conhecer dessa narrativa, e os irmãos vão me acompanhar, juntos comigo, os irmãos vão conhecer cada uma dessas etapas. Vamos então à primeira delas. Observem aí a primeira etapa, cujo nome é o desespero de Agar. Vejam aí nos versículos 14 a 16 como esse desespero se manifesta. O texto diz assim: levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Notem bem, o que nós temos aqui, se os irmãos observarem com atenção, é um momento muito triste, é um momento difícil. Abraão passou ali grande parte da noite sofrendo por causa disso, porque teria que dispensar a sua escrava e o seu filho primogênito. E nós temos na narrativa uma série de atos de Abraão. Vejam como o autor bíblico, ele é demorado em fazer com que Abraão se desconecte do seu filho. O menino é o último a ser entregue. E isso não acontece aqui por acaso. O que acontece é que o autor bíblico, ele não dispõe, como nós dispomos hoje, de recursos para fazer com que as emoções das pessoas aflorem. Nós não temos, nessa época aqui, nós não temos fundo musical. Nós não temos esse tipo de efeito. Os escritores, eles têm que usar a sua criatividade, eles têm que usar a sua capacidade para carregar o texto emocionalmente de todas as formas possíveis. Então o que nós temos aqui? Nós temos aqui o que os comentaristas chamam de a sintaxe da demora. Abraão não solta o menino rápido. O menino é o último a ser solto, é o último ato dele. Ele não solta o menino na hora. Não solta o menino rápido. Sintaxe, o que é sintaxe? A sintaxe é algo relacionado à construção de frases, o modo como as frases são construídas, as regras que regem a construção de frases. O que fazem então os comentaristas? Eles dizem o seguinte: olha, existe aqui uma sintaxe, mas é uma sintaxe da demora. O autor bíblico constrói as frases de maneira a fazer com que Abraão solte o menino por último. E o que ele quer fazer com isso? Ele quer fazer com isso, ele quer transmitir a ideia com isso, de que o apego de Abraão ao menino foi até o último segundo. Os irmãos devem se lembrar disso. É um pai mandando seu filho primogênito embora. É por isso que o versículo é carregado de emoção. O texto mostra: levantou-se Abraão de madrugada. É lento, é a sintaxe da demora. Tomou o pão, um odre de água, pô-los às costas de Agar. Ele vai narrando cada gesto lentamente. E por último, deu-lhe o menino. É o último a ser entregue. Ele solta a mão do menino por último. Ele vai segurando até o último momento no dedinho dele. E solta. E o despediu. E ele vai embora. E então nós nos deparamos, já logo no versículo 14, com o desespero de Agar. Vejam o que diz o texto. Ela saiu, andando errante pelo deserto de Berseba. O que significa isso? Andando errante pelo deserto de Berseba. Significa que ela não tinha para onde ir. Ela não tinha uma casa. Não tinha família. Não sabia para onde ir. Onde ela estava? Ela deixou a casa do seu senhor. Certamente, na região de Gerar, é possível que Abraão ainda estivesse morando em Gerar, próximo ali, na terra dos filisteus. E ela sai. E para onde eu vou? Para onde eu vou com esse moço? E sai com ele assim. Os irmãos devem pensar, isso que Abraão fez foi algo absolutamente inaceitável. Temos que lembrar que, de acordo com o texto bíblico, Deus disse a Abraão: faça o que Sara está dizendo.
Pode fazer, confie. Faça. O seu coração está pesado, não se apavore e não se assuste tanto. Faça o que Sara está pedindo, porque eu tenho um plano para ele. Então temos que lembrar disso. Abraão agiu com base na aprovação divina, mas é claro que isso pesou ao seu coração. E esse seguir a oração, a orientação divina, trouxe sofrimento para essa moça. Agar saiu andando pelo deserto de Beersheba. Eu tenho aqui um mapa que mostra mais ou menos talvez o trajeto aí de Agar. Não está desenhado o trajeto aí. Mas os irmãos veem ali, em vermelho, lá embaixo no mapa, os irmãos têm ali a palavra Beerseba. Beerseba aparece ali, nessa região. Ela ter saído errante pelo deserto de Beerseba, isso significa que ela andou nessa região aí, a região mais do Negueb, o deserto do sul. Ela estava, muito provavelmente, se os irmãos virarem um pouquinho as páginas da Bíblia, os irmãos chegarem no capítulo 20, no versículo 1 do capítulo 20, os irmãos vão ver onde provavelmente Abraão morava nesse tempo. O texto diz: partindo Abraão dali para a terra do Negueb, ali ao sul, habitou entre Cádiz e Sur e morou em Gerar. Gerar fica a noroeste de Beerseba. Acho que dá para apontar aí, não sei se dá para apontar, ali onde está o mousezinho, ali aquela região onde está o mousezinho apontando ali o noroeste de Beerseba. Então ele habitou ali. Foi daquele lugar, provavelmente, que Agar saiu. Ela saiu e foi caminhando para o sul, sem saber para onde ir, no meio de um deserto. Esse foi provavelmente o trajeto que ela seguiu. Os irmãos podem imaginar, é realmente uma situação de crueldade até de Abraão com ela, e de fato, para os padrões que temos hoje em dia, e para qualquer outro padrão de qualquer época, nos parece um gesto bastante severo esse. É algo que nos séculos posteriores, segundo nós aprendemos, se tornou algo bastante comum e até regido por leis no Antigo Oriente. Abraão despediu a sua escrava sem dar nada para ela, a não ser água e pão. E nós pensamos, mas ela trabalhou tanto tempo para ele, não teria direito a fundo de garantia por tempo de serviço, férias adicionais, coisas desse tipo, hora extra remunerada e coisas assim. Ela saiu com nada, ela saiu com pão e água, saiu sem nada. Na verdade, o que Abraão está dando a ela é a liberdade. Ele está dizendo: você é livre, você pode ir para onde você quiser. Existe aqui nesse gesto, existe também implícito aqui um gestinho de bondade. Ele está dizendo: você não está levando nada, mas você tem a liberdade. Você agora é uma mulher livre. Mesmo assim, no entanto, esse gesto parece bastante severo, despedi-la assim, somente com água e pão, e de fato é severo, e ela vai, e ela prossegue no seu caminho, e ela sofre caminhando pelo deserto sem ter para onde ir. Veja o que acontece no versículo 15, o desespero, o sofrimento de Agar. O versículo 15 diz: tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos. A palavra menino aqui não é uma tradução muito feliz, porque pensamos menino, pensamos num garotinho pequenininho. Aqui o que nós temos aqui é um adolescente. Ela pega o adolescente, tudo indica que o adolescente está desfalecendo de sede, desfalecendo de fome, de cansaço, e ela pega o adolescente depois que a água acaba do odre, e ela coloca ele debaixo de um arbusto, certamente por causa da sombra, e ela sabe que o seu filho vai morrer. Não tem outra saída. Ele vai morrer.
Ela coloca o menino debaixo do arbusto, sofrendo como uma mãe sofre quando vê o desespero do seu filho ali. E o texto diz no versículo 16: e afastando-se, foi sentar-se defronte, à distância de um tiro de arco. Qual é a distância de um tiro de arco? Eu não sei, nunca atirei com arco e flecha na minha vida, apesar de ter nascido na Zona Leste. Eu nunca usei arco e flecha, mas parece que isso depende um pouquinho da força do arqueiro, do tipo de arco, enfim, nós não sabemos ao certo qual é essa distância. Quanto tempo, quanto de espaço ela se afastou, quantos metros ela se afastou do seu filho. Nós temos uma tradução chamada Today's English Bible, que diz que ela se afastou 100 jardas. Ele calcula um tiro de flecha em 100 jardas, dá mais ou menos 100 metros. 100 metros de distância foi o que essa tradução, a Today's English Bible, colocou aí. Ou seja, Agar, se ela estiver certa, Agar se afastou 100 metros de Ismael. Qual era o objetivo? Ela não queria, diz aqui o texto, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. A Septuaginta fala, a Septuaginta é a tradução grega do Antigo Testamento. A Septuaginta, essa tradução grega, fala que foi Ismael quem chorou. E nós sabemos que Ismael chorou mesmo, porque o versículo 17 fala que o menino, que Deus ouviu a voz do menino, ou seja, como se o menino estivesse chorando e clamando. Mas tudo indica que, na verdade, aqui, como esse versículo realça mais os atos de Agar, o foco da narrativa está sobre Agar, tudo indica que quem chorou mesmo foi ela. Então, esse é o desespero dessa mulher. Ela se afasta do adolescente, coloca o adolescente debaixo de um arbusto por causa da sombra e se afasta dele dizendo: eu não quero ver o meu filho morrer. Os irmãos devem se lembrar que Agar, ela já passou por uma situação semelhante de desespero. Quando nós olhamos o capítulo 16, e nós já pregamos isso há vários meses atrás, quando nós chegamos ao capítulo 16, nós vemos que Agar está no deserto também, e ela já tinha passado por uma experiência semelhante. Ela está no deserto, no capítulo 16, ela provocou a sua patroa Sara, e por ter desrespeitado Sara, sua patroa, ela foi expulsa. O capítulo 21 mostra ela sendo expulsa pela segunda vez. Ela já tinha sido expulsa uma vez por desrespeitar a sua patroa, a sua senhora. E o versículo 6 do capítulo 16 mostra como isso aconteceu. Ela teve que peregrinar já uma vez no deserto. Diz assim o texto no capítulo 16, versículo 6. Respondeu Abraão a Sarai: a tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo o melhor te parecer. Sarai humilhou-a e ela fugiu de sua presença. Tendo-a achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, disse-lhe, Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: volta para a tua senhora e humilha-te sob suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: concebeste e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem, a sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Existia uma promessa de que Ismael sobreviveria, mas Agar não se lembrava disso, talvez. E quando ela viu
o menino desfalecendo de sede, quando ela viu que as forças do menino estavam quase que totalmente exauridas, ela o colocou ali debaixo do arbusto para morrer. E se afastou, diz o texto, ela se afastou e chorou tristemente, levantou a voz e chorou, porque sabia, tinha certeza que seu filho não sobreviveria. Nós temos aqui então essa primeira etapa da história, mas a história não para aqui. A história prossegue para a segunda etapa. Vamos chegar agora à segunda etapa dessa narrativa. Essa história é uma história triste, a meu ver. Eu vejo muita tristeza nessa história. Quando nós lemos essa história, nós ficamos até um pouco emocionados, porque nós sentimos a tristeza de Abraão, nós sentimos a tristeza de Agar, nós percebemos o quanto o escritor se esforçou para que nós captássemos toda a carga emocional que está presente nessa passagem. E a passagem prossegue depois que descreve esse desespero todo, o desespero de Abraão e o desespero de Agar. A passagem prossegue, o texto prossegue, e nós chegamos na segunda etapa, a resposta de Deus a Agar. Vejam o que diz o versículo 17. O versículo 17 diz assim: Deus, porém, ouviu a voz do menino. O menino também tinha chorado. O menino também tinha clamado. Aquele jovenzinho também tinha se derramado ali desesperado por causa da sede e por causa da fome. E o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: é a segunda vez que o anjo do Senhor se manifesta a Agar. Nós vimos isso agora no capítulo 16, na primeira vez em que ela foi expulsa de sua casa, quando estava grávida ainda de Ismael. Nós vemos o anjo do Senhor aparecendo a ela pela primeira vez. Aliás, é a primeira vez que aparece o anjo do Senhor na Bíblia toda, é no capítulo 16, e agora que aparece de novo. E ele diz o seguinte: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino. É interessante isso. Por quê? Porque quando nós olhamos o capítulo 16, versículo 11, nós descobrimos que o nome de Ismael significa Deus ouve. Então o que existe aqui é um joguinho de palavras. Você está dizendo, olha, o nome dele é Ismael, não é? É. Pois é. Pois é. Deus ouviu. Deus ouviu o clamor dele. O Senhor escutou o clamor do menino. E o texto prossegue dizendo: ergue-te. Quando Deus diz isso, ele diz: olha, Deus escutou o clamor dele, agora ergue-te. Deus passa a consolar Agar e começa a instruí-la. Ele ouviu o clamor do menino e agora você não deve desistir dele. Não desista dele. Levante-se. Pare de chorar. Levante-se. Não abandone o menino. Não faça isso. O texto diz: ergue-te, levanta o rapaz. Vá até lá. E levante aquele menino. Você o colocou ali deitado debaixo do arbusto. Vá lá agora e o levante. E prossegue dizendo: segura-o pela mão. Essa é uma expressão interessante. Segura-o pela mão significa o seguinte: faça do seu braço a força dele. Deixe ele se apoiar no seu braço, que o seu braço seja a força dele. Vá lá, não desista. Deus escutou o clamor, Deus escutou o choro, Deus escutou o choro dele. O nome dele é Ismael. Deus ouve. E faça isso então. Levante-se daí e se aproxime. E o levante, e o segure, sirva para ele como apoio. E o texto prossegue: porque eu farei dele uma grande nação. O texto diz que o anjo do Senhor falou do céu. Isso mostra a autoridade do anjo do Senhor. É Deus falando.
Nós percebemos, quando encontramos no Antigo Testamento a expressão anjo do Senhor, os irmãos acompanharam comigo os sermões sobre esse assunto, acerca do anjo do Senhor, quando falei sobre o capítulo 16, nós aprendemos que a expressão anjo do Senhor é uma expressão dúbia. Às vezes, parece que é um anjo, uma criatura espiritual falando, e não Deus. Outras vezes, é como se fosse o próprio Deus. Nesse texto mesmo é assim. Se os irmãos olharem, o texto diz assim: Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino. Parece que é um anjo falando sobre Deus. Parece que não é divino, é um anjo falando. Um anjo falando sobre Deus. Mas o anjo continua a falar. E o anjo diz o seguinte: ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Agora o anjo fala como se fosse Deus. Nós estamos na dúvida: é um anjo ou é Deus? É um anjo falando sobre Deus ou é o próprio Deus falando? E que se manifesta aqui dessa forma, como anjo do Senhor. Como nós podemos definir isso? Nós não temos como definir isso. Essa expressão é uma expressão confusa, o anjo do Senhor. Sempre é confusa essa expressão. E o objetivo do escritor, ao colocar a expressão dessa forma, é manter uma dubiedade. E ao manter essa dubiedade em que se alternam as noções, ele sendo divino, ele sendo um anjo, ao manter essa dubiedade, ele quer ensinar para nós o seguinte: olha, Deus é transcendente, Ele é o próprio Deus, o Deus do universo, o grande Yahvé. Ele é transcendente, mas ele se manifesta também como um anjo, como um mensageiro. Ele é imanente. A transcendência e a imanência divina aparecem nessa figura, o anjo do Senhor. Por causa disso, às vezes ele parece ser um anjo, outras vezes parece ser o próprio Yahvé. Por que ele faz isso? Com esse objetivo. Ele quer mostrar: o Senhor, o nosso Deus, é um Deus imenso, é o Deus soberano, é o próprio Yahvé, é o Criador de todas as coisas, inatingível, inalcançável, transcendente. Mas ele também é como um mensageiro, um anjo, que se aproxima de nós e fala conosco, e nos consola, e nos orienta. Esse é o objetivo dessa expressão que se alterna. Esse é o objetivo dessas lições que se alternam. Às vezes como um anjo falando, às vezes como Deus falando. O objetivo é mostrar isso. Deus é transcendente, está longe, é imenso, é o Criador. Mas também é imanente, está próximo de nós, como um mensageiro que chega perto de nós e fala conosco, e nos ensina, e nos admoesta, e nos socorre. Essa é uma das grandes lições de Gênesis. A transcendência e a imanência de Deus. Uma lição que faz com que nós olhemos para Ele e nós o adoremos com temor e tremor. E ao mesmo tempo, nós nos sintamos à vontade para nos aproximarmos dEle e o chamarmos de papai. As duas coisas. Ele é imenso, distante, longe lá no céu, inatingível, inalcançável. Tamanha a sua grandeza e majestade. Ele é assim. Isso gera temor no coração de todos nós. Ele é o Deus da história, é o Deus do universo, é o grande Yahvé, é o grande eu sou, que faz tremer as montanhas, que faz o mar se abrir, que fez as estrelas brilharem no céu. Ele fez tudo isso. Ele está longe, ele é inatingível, ele é inalcançável. Mas ele é também o mensageiro, o anjo que se aproxima, que diz: levante-se, levante-se. Eu tenho a mensagem para você. Eu tenho algo a lhe dizer. E eu posso então me aproximar dele, ouvir a sua voz. E posso chamá-lo de pai. E as duas coisas então, as duas informações então se mesclam na minha mente. Elas se mesclam na minha mente. E então diante desse Deus, eu tremo e ao mesmo tempo me sinto seguro. Eu tremo dada a sua transcendência. E eu me sinto seguro, dada a sua proximidade, a sua imanência, que faz com que ele se aproxime de mim e me console, e me anime, e me guie, e me ensine, e me dirija. E nós vemos isso aqui, nessa figura. É o anjo do Senhor, que se apresenta como Deus e se apresenta como anjo, mostrando para nós essa realidade dupla.
mostrando para nós essa realidade que deve se alternar em nossa mente, para que nós aprendamos a nos relacionar corretamente com Deus. Nós temos intimidade com Deus? Temos. Por quê? Porque Ele é imanente. Eu posso chamá-lo de pai? Sim, a Bíblia diz que pelo Espírito que em nós habita, nós o chamamos de paizinho, de papai, Abba Pai. Mas isso não significa que eu tenho liberdade para chamá-lo de o cara lá de cima. Não é assim. Eu não posso esquecer uma outra dimensão. Essa dimensão da transcendência. Esse Deus maravilhoso que se aproxima de mim no deserto e que me guia e me orienta e fala ao meu coração, Ele não é somente o Abba Pai, o paizinho. Ele é o Deus transcendente, acima de todos, Criador dos céus e da terra, Criador de todo o universo, diante de quem eu devo me prostrar com temor e tremor. E o crente equilibrado é o crente que entende essas duas coisas. O crente equilibrado, ele caminha sobre essas duas informações. Ele é reverente diante do Deus transcendente. E ele sente segurança e intimidade diante do Deus que também é imanente. Temos que aprender essas coisas, para que o nosso relacionamento com o nosso Deus seja verdadeiro, bíblico e equilibrado. Vejam a sequência, o que diz o texto. O texto diz, levante o menino, no versículo 18. Levante o menino, levante o rapaz, aqui o texto diz, segura-o pela mão, e o texto fala, porque eu farei dele um grande povo. Se os irmãos olharem no capítulo 15, isso evoca as promessas feitas a Abraão. Vejam o capítulo 15. Capítulo 15, versículo 5. Diz assim: então conduziu até fora, Deus aqui falando com Abraão. Então conduziu até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. Ele disse: será assim a tua posteridade. Deus prometeu a Abraão que a posteridade dele seria numerosa. E isso vai se cumprir, inclusive, em Ismael. Ismael não seria o filho que daria seguimento à semente prometida, que traria salvação ao mundo um dia. Não seria por meio de Ismael que nasceria o Salvador. Não seria assim. Deus disse: em Isaque será chamada a tua descendência, Deus disse a Abraão. Isaque é que dará sequência à descendência, à sua descendência, que redundará um dia em alguém por meio de quem todas as famílias da terra serão abençoadas. Isaque dará sequência à sua família, à sua descendência, até o momento em que o Messias nascerá. O Messias será seu descendente pela via de Isaque. O Messias, o Salvador do mundo, não será seu descendente pela via de Ismael. Não. Mas Ismael é seu filho. E eu prometi a você que a sua descendência seria numerosa. Então eu farei de Ismael uma grande nação. E essa promessa é repetida aqui no versículo 18. Eu farei dele um grande povo. E essa promessa feita a Abraão foi feita, conforme vimos no capítulo 16, nos versículos 10 a 12, foi feita também a Agar. Agar também ouviu essa promessa. Deus disse: olha, esse menino que está no seu ventre, ele será como um jumento selvagem. E o versículo 12, ele deve ficar gravado em nossa mente, porque os ismaelitas, eles vão desenvolver alguns papéis ao longo da história na sequência, e os irmãos vão ver que são povos difíceis, os ismaelitas. E Deus diz: olha, isso vai acontecer porque esse menino será como um jumento selvagem, indomável, um homem terrível. E nós veremos no próprio texto aqui que ele vai desenvolver já algumas habilidades como um homem terrível que ele vai ser, um guerreiro que ele vai ser.
Nós veremos no próprio texto aqui falando. Mas Deus já havia prometido a Agar: esse menino vai sobreviver e ele dará à luz uma grande nação. O versículo 19 prossegue e diz o seguinte: abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água. Note bem, o poço já estava lá. Deus não fez o poço aparecer. O poço estava lá, ela não viu. Por que ela não viu o poço? Eu não sei, quando eu estou com fome eu fico meio cego. Com sede também, meio cego. Ela não viu o poço. O menino também não viu o poço. E o poço estava ali pertinho. O que Deus fez? Deus abriu os olhos dela, ela viu um poço de água, diz o texto. Quando Deus abriu os olhos, ela enxergou o poço que já estava lá. E indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Aí salvou a vida do menino. O menino se levantou. Salvou a vida do rapaz. O que nós temos então aqui, nos versículos 17 a 19, é a resposta de Deus a Agar. O anjo apareceu, o anjo do Senhor, o próprio Deus, manifesto dessa forma, e abriu os olhos dela. Ele a consolou, ele a guiou, ele a ensinou, e abriu seus olhos de tal forma que ela viu o poço. E ela foi lá, encheu de água o odre e deu de beber ao menino. Nós não temos a partir de agora os detalhes da história. Nós não temos mais. O que ela fez depois? Eu fico curioso para saber essas coisas. O que ela fez depois? Será que onde ela morou? Será que ela encontrou algum lugarzinho lá e fez uma cabaninha? Onde ela morou? Onde ela arrumou comida? Como ela fez? Nós não temos os detalhes dessa história. Não temos. A história de Ismael acaba aqui. Nós sabemos o que aconteceu depois por meio de informações muito gerais. Sabemos que ele sobreviveu, graças a essa água que foi encontrada, esse poço de água que foi encontrado, mas não temos informações mais específicas do que ele fez. E aí temos o desfecho da história. A promessa cumprida na casa de Agar. Deus havia prometido a Agar no capítulo 16, que aquele menino seria um guerreiro e ele daria origem a uma grande nação. Veja o que diz o texto: Deus estava com o rapaz. É o desfecho da história, é a terceira etapa da história, é a promessa cumprida na casa de Agar. A promessa do capítulo 16 sendo cumprida na casa de Agar. Deus estava com o rapaz. Qual era o resultado disso? Vejam o texto. Deus estava com o rapaz. Qual foi o resultado disso? Ele cresceu. Deus o protegeu de algum modo. Deus estava com ele, protegendo aquele moço, de modo que ele cresceu. Morando no deserto, na situação mais difícil e inóspita, o fato é que o Senhor estava com ele. Essa expressão, o Senhor estava com ele, significa que Deus o protegia. Deus o protegeu de tal forma que mesmo numa situação tão perigosa, que mesmo num ambiente tão terrível, ele cresceu. E o texto prossegue: habitou no deserto. Vejam, é o cumprimento da profecia. Ele habitaria fronteiro aos seus irmãos. Ele habitou no deserto e se tornou flecheiro. O que fazia um flecheiro naqueles dias? No livro de Gênesis, quando nós conhecemos a figura de Esaú, irmão de Jacó, nós aprendemos que Esaú era caçador, Jacó não era caçador. Nós aprendemos que Jacó era um homem pacífico que morava em tendas, ele não era caçador. Já Esaú era um caçador. Isaac gostava mais de quem? Do caçador. Por quê? Porque o caçador trazia churrasco para ele. Ele gostava mais de Esaú. E o que acontece então?
Quando nós lemos a história no capítulo 27, nós aprendemos que ele se aproxima de seu filho Esaú e fala assim: Esaú, pegue o seu arco e traga para mim uma caça. O que então os flecheiros faziam? Esaú tinha um arco. O que os flecheiros então faziam naqueles dias com seu arco e flecha? Eles caçavam para comer. Esse era um dos objetivos de ser flecheiro. Por que eu quero ser flecheiro? Eu quero ser flecheiro porque eu quero obter o sustento da minha casa, o sustento da minha mãe, o meu sustento através da caça. E então Ismael se tornou isso, um flecheiro. Ele era um caçador. Ele era hábil no arco e flecha. E ele matava então animais para comer. Não sei que bicho que ele matava no deserto, não sei. Lagarto. O que você come no deserto? Não sei. Mas ele usava arco e flechas para caçar no deserto, para caçar em regiões ali próximas e trazer o sustento para a sua casa. Mas não somente isso. Nós aprendemos no capítulo 16, versículo 12, e a expressão que não deve ser esquecida: ele será como um jumento selvagem. A mão dele será contra todos, e a mão de todos será contra ele. Esse moço vai ser um guerreiro, vai ser um homem com muitos inimigos. Ele vai usar o seu arco para abater os seus inimigos. Seus inimigos vão tentar abatê-lo também. Ele será um grande guerreiro, um grande caçador. E isso se cumpriu. E o texto termina dizendo: ele habitou no deserto de Parã. Nós temos aí um mapa que mostra isso, onde é o deserto de Parã. Nós temos aí, ali está, Parã. Aparece ali, o mousezinho vai circular ali, aquela faixinha branca que aparece ali no Egito. Ali é o deserto de Parã. Ele habitou ali no deserto de Parã. E o texto diz que a sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Agar, ela providenciou uma esposa para o flecheiro Ismael. Por que ela providenciou esposa para ele? Talvez fosse um homem muito rude. Não queria dar tempo para as coisas domésticas. Ia ficar atirando flecha em todo mundo. Não tinha tempo para as questões de casa. Então a sua mãe providenciou uma esposa para ele. Como ela fez isso? Nós não sabemos. Era uma esposa do Egito. Ela era egípcia. E essa região, notem, o deserto de Parã é no Egito. Não sabemos como ela conseguiu uma esposa para ele. Talvez tenha comprado uma escrava. Falou assim: você tem uma função, casar com meu filho. E que mulher ia querer casar com esse homem? Fala para mim. Moças que estão aqui. Você gostaria de casar com um jumento selvagem? Você já orou a Deus dizendo: Senhor, dá-me um jumento selvagem? Alguém cuja mão se levante contra todos e aquele cuja mão de todos se levante contra ele? Você quer alguém assim para você? Quer? Não, acho que não. É bem possível que Agar tenha comprado uma escrava e disse a ela: você tem uma função como escrava. Você vai se casar com Ismael. A escrava deve ter chorado muito. Prefiro ser escrava no Brasil. Não, você vai se casar com Ismael. Pode ser que tenha acontecido isso. Nós não sabemos. O fato é que ela casou o seu filho com uma mulher da terra do Egito. Nós não temos mais informações sobre o que aconteceu. Nós temos algumas informações sobre os descendentes de Ismael no capítulo 25. Os irmãos olharem aí, Gênesis 25, no versículo 12, nós aprendemos algumas coisas sobre os descendentes de Ismael. Você pode perguntar para mim: quem são essas pessoas hoje? Onde elas moram? Quem são os ismaelitas, os descendentes de Ismael? Vejam o que diz o capítulo 25, versículos 12 a 18. Diz assim: são estas as gerações de Ismael, filho de Abraão, que Agar egípcia, serva de Sara, lhe deu à luz. E estes, os filhos de Ismael, pelos seus nomes, segundo o seu nascimento. O primogênito de Ismael foi Nebaiote. Depois, Quedar, Abdiel, Mibzão, Misma, Dumá, Massá, Haddad
Tema, Getur, Nafis e Quedemá. São estes os filhos de Ismael, e estes os seus nomes pelas suas vilas e pelos seus acampamentos, 12 príncipes de seus povos. E os anos de vida de Ismael foram 137, e morreu, e foi reunido ao seu povo. Habitaram, e agora nós temos aqui a localização geográfica desses povos, habitaram desde Avilá até Sur, que olha para o Egito, como quem vai para a Síria. Ele se estabeleceu fronteiro a todos os seus irmãos, como a profecia do capítulo 16 havia dito. Eu tenho outro mapa aí, que mostra a região em que habitou Ismael. Vocês têm aí, nessa faixa vermelha, vocês têm aí a região em que habitaram os descendentes de Ismael. Essa região abrange a Jordânia, a atual Jordânia, o sul da Jordânia, do lado esquerdo do mapa, ali onde o mouse está apontando. Essa região abrange o norte da Arábia Saudita. O mouse vai apontar também essa região, o norte da Arábia Saudita, abrange isso aí. Abrange o sul do Iraque, esses povos todos, descendentes de Ismael, e abrange o Kuwait. Tudo isso aí. Os descendentes de Ismael. O que vocês acham dos jumentos selvagens? Dá medo deles ou não? O que vocês acham? Vocês têm medo deles? É para ter. É para ter. Ele habitará fronteiro aos seus irmãos e se levantará contra todos. Assim ele será. Terrível. Assim ele será. Quando nós estudamos a Bíblia, nós entendemos até o mundo moderno. Quando estudamos a palavra de Deus, até o mundo atual nós entendemos. Existem pelo menos 3 tradições ligadas à origem desses povos. Uma delas diz que os descendentes de Ismael se espalharam para todo o sul da Arábia, e a grande maioria deles ocupa hoje a Arábia Saudita. Toda essa região. Desde ali o Mar Vermelho até o Golfo Pérsico. Habitam ali. E assim termina a história do grande Ismael. Eu gosto dele. Gosto de Ismael. Ele é um personagem forte. É um personagem que causa raiva às vezes, mas às vezes causa também pena. Nós vemos ele zombando de Isaac, menininho, pequenininho, adolescente insuportável, ali perturbando o garotinho de 3 aninhos. Horrível isso. Onde já se viu um garoto de 17 anos? Pegando no pé e perseguindo e judiando de um garotinho de 3. Deu vontade de pegar o garoto, um Ismael como esse, e socar ele. E no outro momento você olha para ele morrendo debaixo de um arbusto e clamando: socorro, 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 estou morrendo. Então nós vemos a presença dessas coisas nesse personagem Ismael. Um personagem que mostra a graça de Deus atuando ali sobre ele, apesar do seu temperamento, apesar do seu modo de ser, apesar de toda a sua ferocidade. Bem, aí termina a história dele. Bem, o que fazemos com isso? O que fazemos com uma história como essa? Nós lemos essa história, e pode ser uma história que nós lemos na nossa devocional, e pensamos: e agora? De que modo isso pode edificar a minha vida? De que maneira isso pode edificar? Como eu posso aplicar isso ao meu dia a dia, ao meu modo de pensar, ao meu modo de enfrentar a vida? De que modo a história de Ismael e tudo o que acontece aqui nesse capítulo 21 pode me tornar um crente melhor? Como? Eu gosto de fazer devocional nos Salmos. Gosto de fazer devocional nos Evangelhos. É tão fácil nós detectarmos as lições que procedem dali. Mas, irmãos, a palavra de Deus, toda ela, tem lições importantes para nós. Eu
Eu gostaria eu sei que o objetivo da passagem não é este que eu vou apontar agora. Não é. Mas existem lições presentes aqui que o escritor deixa escapar. Ele deixa escapar enquanto narra, que revelam certas verdades sobre o nosso Deus que nós temos que captar. Enquanto o escritor escreve, enquanto o escritor produz o seu texto e vai narrando a história, com objetivos específicos, ele quer mostrar aqui a origem dos povos ismaelitas, dos descendentes, esse é o objetivo dele, mostrar como Deus preservou Ismael, como as promessas de Deus se cumpriram em Ismael, e como ele se tornou uma grande nação na sequência da história. Esse é o objetivo do texto. Mas enquanto ele produz esse texto com esses objetivos, ele deixa como que escapar, como que cair pelas beiradas, outras lições que nós podemos agarrar. Existem lições adicionais presentes aqui que nós não podemos desperdiçar. E elas são relevantes para nós. E uma delas que eu quero apontar para vocês aqui, ela se relaciona, em especial, aos pais crentes que estão aqui. De que modo esse texto ensina algo para os pais crentes? Bem, sem querer forçar muito a analogia, sem querer fazer o texto dizer o que ele não diz, mas olhando para essa história e percebendo o modo como Deus agiu nela, eu creio que eu posso tomar a liberdade de dizer o seguinte: todos vocês, pais, um dia vão ter que despedir os seus filhos. Todos vocês. Todos vocês terão que despedir os seus filhos um dia. Vocês vão preparar a água, vocês vão preparar o pão, para colocar nas costas deles, e eles terão que ir embora. E vocês sabem o que nos aflige mais do que tudo? É a seguinte ideia: o que meu filho vai fazer sem mim? O que meu filho vai fazer sem mim? Quando chegar o dia em que eu tiver que despedi-lo, quando chegar o dia em que ele estiver longe de mim, o que ele vai fazer sem mim? Como a Isabela vai viver sem mim? E ainda com o Nicolas. É impossível isso. Não tenho a menor condição. Como a Helena vai viver sem mim? Se eu morrer, como aquela menina vai viver? Ela não consegue fazer nada sem mim. E a Sofia, nem se fale, é um bebê. Um bebezinho. Como essas crianças fragilíssimas poderão sobreviver quando estiverem longe de mim ou sem mim? E nós, os pais, nos preocupamos com isso. E nós preparamos os odres para dar para eles. E fazemos o pão para dar para eles. E não é errado isso, preparamos tudo. Quando eles estiverem longe, eles terão meu odre de água que eu preparei. Terão o pão que eu preparei para a jornada. Eles terão todas essas coisas. Mas quando eu olho para esse texto, eu descubro uma coisa. Papai Marcos, a água do odre que você preparou vai acabar. E o pão que você assou vai terminar. Como elas vão sobreviver? E quando eu leio uma história dessas, eu encontro consolo, sabem por quê? Eu sei que minhas filhas não são Ismaéis, não são jumentinhas. Mas o que eu aprendo de uma história como essa é que o nosso Deus cuida. O nosso Deus cuida
daqueles que Ele quer. E os filhos dos crentes têm um privilégio todo especial. Eles são bombardeados pelas orações dos seus pais. Então nós podemos descansar sabendo, Senhor, um dia eu vou despedir as minhas Ismaelizinhas. E elas vão trilhar no rumo do deserto sozinhas, sem que eu esteja perto. Senhor, como o Senhor cuidou daquele menino Ismael no deserto, quando ele estava longe do seu pai, Senhor, cuida delas também para mim. Nós, os crentes, podemos descansar olhando uma história dessa, sabendo que o nosso Deus tem poder para isso, porque Ele já fez isso uma vez. A história mostra, Ele fez isso uma vez. Senhor, faça de novo isso. Cuida da minha descendência. Cuida dos meus filhos. A água do meu odre vai acabar. O pão que eu assei vai terminar. O calor do deserto da vida é pesado. Ó Deus, cuida dessas crianças quando eu não estiver mais aqui. E nós então podemos descansar, sabendo que o Senhor tem poder para fazer isso. E essa história mostra que Ele de fato tem. Quero dar uma segunda palavrinha. Agora não é para os pais. Se os irmãos olharem o versículo 17, existe um detalhezinho que eu quero apontar para vocês. Para todos vocês que estão aqui. Eu não conheço os detalhes da vida de vocês. Alguns eu conheço mais, outros menos. Muitos estão aqui, eu nunca vi. São visitantes que estão aqui conosco, eu nunca os vi. Outros estão aqui vindo há mais tempo. Eu os conheço há mais tempo, mas não conheço os detalhes da vida. Alguns eu conheço os detalhes da vida porque se aproximam de mim e têm liberdade, e têm o desejo, e eu dou essa liberdade de contar para mim as suas lutas e as suas dificuldades. Então o que eu vou dizer pode atingir você agora, ou não, não sei. Eu não conheço a realidade de cada indivíduo que está nesse auditório e também não conheço a realidade de cada indivíduo que está me assistindo agora ou que vai me assistir depois. Mas vejam o que diz o finalzinho do versículo 17. Eu quero ressaltar um detalhe aqui, um detalhe literário aqui. Diz assim: não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Existe uma ênfase aqui nesse versículo. O versículo diz: Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Existe um realce aqui. O realce no lugar onde o menino estava. O menino estava no deserto. E o texto está dizendo o seguinte: Agar, você se afastou para não ouvir e para não ver. O menino ficou sozinho no deserto, sem ninguém que o visse e sem ninguém que o ouvisse. Mas Deus escutou o menino no lugar onde ninguém o ouviria e onde ninguém o veria. E vocês sabem o que significa? Isso significa que Deus ouve aqueles que estão sozinhos. Deus ouve aqueles que choram quando ninguém os escuta. Deus vê aqueles que padecem quando ninguém mais os vê. O menino estava no deserto, sozinho debaixo de um arbusto, chorando, agonizando, e Deus o viu e Deus o ouviu, porque Deus ouve quem está só em desespero, e Deus vê quem está só em desespero. E eu não sei quem aqui está sozinho no deserto, mas seja lá quem for, que está aqui sozinho no deserto, você tem que aprender a lição de Gênesis 21. Há pessoas sozinhas no deserto, dentro de casa com sua família. Há pessoas sozinhas no deserto, mesmo com os amigos ao redor. Há pessoas sozinhas no deserto, mesmo com os colegas do trabalho, da escola ao seu lado. Estão sozinhas num deserto e ninguém as ouve e ninguém as vê. Mas essa história mostra
essa história aponta para a realidade santa, maravilhosa, de que Deus ouve e vê quem está sozinho no deserto. Ele escuta. Não pare de chorar. Continue falando. Continue clamando, pedindo, suplicando, insistindo, batendo, 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 batendo. Porque Ele ouve. Você não está sozinho. Essa história mostra que você não está sozinho. Deus ouve os solitários no deserto. E há uma terceira lição que eu quero destacar a todos vocês aqui, nessa história emocionante. Essa história me faz chorar, essa história. Há pedacinhos dela que me deixam emocionado. Quando eu estava lendo aqui o texto base, eu me segurei para não chorar. Muito emocionante essa história. Não sei se os irmãos conseguem captar essas coisas quando eu falo. Eu sou muito sensível ao que eu leio. Eu quando leio algumas coisas, eu entro lá dentro e eu fico muito tocado por essas coisas. Eu sou muito vulnerável a textos, as construções gramaticais, a forma como os escritores usam as palavras. Eu sou apaixonado por essas coisas. O modo como o Espírito Santo usou o aspecto artístico, a criatividade dos escritores para tocar nas pessoas. Eu consigo sentir o impacto dessas coisas. Eu vou lendo a Bíblia levando pontapés e socos enquanto vou lendo, porque as palavras elas adquirem força para mim enquanto eu vou lendo. Há textos da Bíblia que eu evito ler em público, porque eu não consigo ler em público. Há textos bíblicos que se eu ler em público eu não consigo terminar. Tamanha força que eles exercem sobre mim, as palavras, as construções, são fortes demais. E esse é um texto bastante forte. E esse texto bastante forte é um texto que destaca algo interessante aqui. Eu gosto dessa expressão, uma expressão que aparece no versículo 19. Diz o seguinte: abrindo-lhe Deus os olhos. Eu acho isso fantástico. Como é isso? Como é isso? Ela não era cega. Não era cega. Ela enxergava. Como pode isso acontecer? Ela vendo não via. Ela vendo não via. Como pode isso acontecer? Será que nem os nossos sentidos naturais têm alguma utilidade sem a graça de Deus? Será que nós sequer podemos ver enquanto vemos, se Deus não nos ajuda? É o que parece ser verdade aqui. Ela não via o que estava diante dos seus olhos. E isso mostra algo para nós também. Isso mostra mais uma lição para todos nós. Meus queridos, muitas vezes nós achamos que Deus tem que fazer um milagre para nos livrar de uma situação. Nós achamos que Deus tem que fazer uma obra maravilhosa, fazer com que uma cachoeira apareça diante de nós, milagrosamente, e faça com que todos os nossos problemas desapareçam sendo levados pelas águas das cachoeiras milagrosas. Quando na realidade, o que Ele precisa às vezes é simplesmente fazer eu enxergar o que já está lá. Não precisa de milagre nenhum. O milagre é só me fazer ver. Você não vê? Senhor, eu estou num labirinto, eu não vejo a porta. Você não vê a porta? A porta está na sua cara. A porta está na sua cara. A solução está no seu nariz, na sua frente. Senhor, abre os meus olhos, para que eu veja a fonte, para que eu veja a porta, para que eu veja a saída. Senhor, sem o seu socorro, eu não consigo ver o óbvio. Sem o seu socorro, eu não consigo ver nada. Sem o seu socorro, eu sou acometido de uma confusão mental que impede que eu enxergue as coisas mais evidentes.
socorro. Eu estou num labirinto, estou na escuridão, não sei o que fazer. Abra os meus olhos, para que eu enxergue a saída de que tanto preciso. Existe algo aqui que eu quero apontar para vocês. Muitas pessoas, talvez pessoas aqui nesse auditório, estão no deserto. Estão num deserto procurando água. Estão com sede. E o nome dessa sede é infelicidade. Muitas pessoas que talvez estejam aqui são pessoas extremamente infelizes, com o coração vazio, com a alma sedenta, o espírito seco. Estão com sede. E estão procurando o que beber. Estão procurando água no deserto. Estão cansados. Estão cambaleando, tropeçando, caindo entre os arbustos. E não estão achando água para beber. A água que satisfaz a sede do coração, a água que satisfaz a sede da alma. São infelizes, caminhando pelo deserto da vida, debaixo do sol terrível do sofrimento, buscando a felicidade e não conseguem encontrar. Quando a fonte da água viva está tão perto. Senhor, abra os meus olhos. Eu estou procurando a água. A água está tão perto. O Senhor Jesus disse que Ele é a fonte da água viva. Que se alguém beber da água que Ele der, jamais terá sede de novo. Você quer beber dessa água? Nunca mais ter sede? Você está no deserto como Ismael, desesperado. Não enxerga a fonte, onde está a fonte. Está procurando um arbusto, uma sombra. Está procurando como matar essa sede terrível que está deixando você desesperado e clamando e em pânico. Quer isso? Senhor, abra os olhos dessa pessoa. Abra os olhos dessa pessoa para que ela possa enxergar. Para que ela possa enxergar essa fonte que está tão perto. Essa fonte que fala. Essa fonte que diz: eu tenho a água viva. A água que eu dou é uma água viva. E quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Diga ao Senhor: Senhor, abre os meus olhos, para que eu beba, para que eu veja essa fonte hoje. E me aproxime dela. Para que eu veja, para que eu enxergue essa fonte que é o Senhor Jesus. E me aproxime dessa fonte adorável que é o Senhor Jesus. E creia nele. E crendo, eu beba. E bebendo, eu viva. Faça essa súplica ao Senhor. E Ele que abriu os olhos de Agar para enxergar a fonte próxima dela, abrirá os seus olhos também. E você beberá. E terá vida. E nunca mais terá sede. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela história de Ismael. Obrigado porque é uma história repleta de lições e de manifestações da sua graça. Nós vemos o modo como o Senhor agiu na vida daquele rapaz. E tudo que o Senhor fez na história por meio dele. Nós agradecemos porque o Senhor realizou o seu plano, apontando por meio de Isaque a descendência prometida, para que as famílias da terra um dia conhecessem o Messias que o Senhor enviou.